Então, basicamente, nós podemos dizer que as crianças engordam por várias razões. A primeira seria a tendência familiar, a tendência genética. A segunda, o excesso de ingestão de alimentos energéticos. A terceira, a falta de exercício físico. A quarta, os distúrbios da afetividade. A quinta, o funcionamento insuficientemente da tireoide. E a última, a síndrome de Cushing. Então, vejam bem. Quer dizer, a tendência familiar, eliminada a tendência familiar, o excesso de ingestão de alimentos com a falta de exercícios físicos são responsáveis pela maioria esmagadora da obesidade infantil. Agora, quer dizer, para diminuir o número de quilos da criança, seria necessário uma disciplina boa da família e bastante exercício físico. Remédio não seria necessário. E dieta rígida também não é necessário para a criança. Agora, muitas vezes basta para impedir que a criança pare de engordar para que o crescimento se dê conta. Eu me recordo bem que eu examinei uma menina que ela engordava 1 quilo por semana. Então, a menina tinha o quê? Uns 50 quilos. Então, já vejo essa menina há 4 meses. Então, ela continua com 50 quilos. Ela não emagreceu nem 1 quilo, mas ela está crescendo. Então, o seu crescimento está se adaptando à sua nova realidade. Nos distúrbios afetivos, uma das grandes explicações para a obesidade da criança seria que o alimento é afeto e segurança. Então, um menino, quando come uma menina, quer dizer, ele sentia-se amado e seguro. Outro problema de afetividade é que, na hora das refeições, é que a família se reúne. E nesses momentos é que se discute os problemas domésticos, os problemas individuais da família. E, geralmente, o alimento fica relacionado com a discussão. Então, às vezes, pode haver uma superposição de imagem. Por exemplo, está se comendo uma salada de legumes. Nesse momento, o pai e a mãe estão discutindo, se brigando. Então, toda vez que esse menino vê essa salada de legumes, ele associa essa salada de legumes à briga do pai e da mãe. Então, é um fato desagradável que faz com que ele evite essa salada. E outras vezes também, o hábito, por exemplo, se o pai ou a mãe castiga os meninos na hora da refeição. Então, a comida deve estar ligada ao prazer e nunca à obrigação. Então, toda vez que a criança vê aquele alimento que naquele momento ele estava sendo castigado, ele rejeita o alimento pela sua revolta pelo fato de ter sido castigado. O funcionamento insuficiente da tireoide, quer dizer, é um problema médico facilmente detetável pelos exames da tireoide, que são facilmente corrigidos. E a síndrome de Cushing, que é uma síndrome mais rara, que é o excesso do aumento de cortisona no organismo, e geralmente, quando é hereditária, é causada por um problema da suprarrenal. E quando não é causada por um problema de uso excessivo de cortisona, que é comum nas pessoas que têm problemas alérgicos. Doutor Ivan, a obesidade é hereditária? Bem, já chegou a essa conclusão que 30% da obesidade é hereditária e 70% são fatores ambientais e culturais. Então, habitualmente, nós não conseguimos mexer hoje, né, já se fala na engenharia genética, nesses 30%. Mas os outros 70%, que são os fatores culturais e ambientais, a gente pode mexer com grande sucesso. Como é que deve ser o tratamento adequado para uma criança gordinha, hein? Para tratar uma criança gorda é extremamente difícil, porque o tratamento não se deve restringir à criança, e deve restringir-se à criança e à família associada. Quer dizer, então, o que deve ser feito? Basicamente, uma reeducação alimentar, uma mudança de hábitos, mudar o hábito alimentar da criança e da família, porque você não pode mudar o hábito alimentar da criança e não mudar o hábito alimentar da família. Quer dizer, aumentar o número de exercícios físicos, um apoio psicológico à criança. No caso dos desequilíbrios hormonais, como os da tireoides, são esses remédios alopáticos que todo mundo conhece, Puran T4, Tetróide, tem que ser usados, não tem outro jeito. E existe também casos extremos de compulsão de comer, que às vezes são necessários psicoterapia e avaliação neurológica. Mas, basicamente, para tratar-se de uma criança gorda, não é dar remédio para tirar fome, nem se deve pensar isso em criança. Quer dizer, seria um conjunto de fatores, né, basicamente relacionados com a família. Se a família vai bem, as coisas todas vão bem na família. Se a família vai mal, não tem jeito de você querer emagrecer, colocar Coca-Cola na geladeira, que não é dietética, e querer que o menino toma. Ou então mandar um menino comer uma salada de verdura e o outro menino comer uma pizza. Não é, Zé? Não tem jeito, né? Agora, o que é que pode acontecer com uma criança obesa que não consegue emagrecer?
Bem, uma criança obesa que não consegue emagrecer, existe várias coisas. Quer dizer, então pode haver um retardamento da puberdade, principalmente nos meninos. Então é muito comum os meninos gordinhos, o pintinho deles ser pequenininho. Isso é interessante, viu? Então o pintinho é pequenininho e os meninos ficam preocupados e a mãe preocupada também. Apesar de tamanho de pênis não ser exclusivo de quem tem de sexualidade ou de não sexualidade. Mas a verdade é o seguinte, quando o menino não consegue emagrecer, então o menino, primeiro é o seguinte, o menino ele é debochado, a menina é debochada, chama ele de gordinho, de bolão, de série de apelidos na escola. Então, quando a criança tem também uma tendência para desenvolver o diabetes, a obesidade é amiga do diabetes. Quer dizer, não quer dizer com isso que o menino gordo vai se tornar diabético. Agora, o mais importante, além disso, são os problemas psicológicos. Quer dizer, as crianças não conseguem conviver no meio onde o padrão é a magreza, é a pessoa magra. E o padrão também é o indivíduo praticar esporte, a menina ter o corpinho fino. Quer dizer, então é um desajuste total a criança não emagrecer. Dona Ivan, como é que a família deve agir quando tem em casa uma criança obesa e uma criança gordinha? Bem, é como eu disse, quer dizer, o tratamento da criança obesa seria um tratamento familiar da criança e dos irmãos, e do tio, de todas as pessoas que convivem com a família. Então, basicamente, a família, quer dizer, aquela história, quer dizer, tem que participar ativamente do tratamento. Quer dizer, se os meninos gostam de tomar Coca-Cola, que se compre Coca-Cola dietética. Se o pai gosta de comer muita lasanha, que se faça menos lasanha na semana. Se a mãe gosta muito de frango com quiabo, com angu, que se faça menos, porque os hábitos alimentares dos nossos filhos, em grande parte, são passados por nós, os pais. Quer dizer, então, é aquela história, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Quer dizer, isso é na casa de espeto, na casa de ferreiro, espeta de pau. E você pôr uma comida na mesa e a criança vendo aquilo não poder comer é um sacrifício para a criança, né? É um sacrifício, quer dizer, a não ser que ela esteja habituada. Na idade dela, ela não tem aquele discernimento para falar assim, não, eu não posso comer carne de porco todo dia, torresmo todo dia, que faz mal para a minha saúde. É contrário de nós temos discernimento para decidir isso, né? Nós somos adultos e sabemos isso. Agora, outro problema, os filhos das mães que trabalham fora têm muito mais facilidade para tornarem obesos. Por quê? E os meninos ficam soltos. Então é preciso envolver as pessoas que cuidem das crianças quando as mães estão no trabalho para se envolver no tratamento. Outro problema também são as televisões, né? Quer dizer, então o menino fica 5 horas na televisão. Então, precisa de estimular as crianças a queimarem caloria, a praticar esporte, porque senão os meninos não ficam magros. Quer dizer, os meninos ficam 5 horas na televisão, 4 horas na escola, dorme 10 horas, não sobra hora para praticar esporte, né, Zelinho? É verdade, é isso mesmo. Dona Ivan, quais são os principais erros na alimentação infantil? Bem, veja como as coisas são paradoxais. Hoje, o grande vilão da alimentação é o colesterol. Quer dizer, o colesterol seria o inimigo oculto das doenças, da vida adulta. Bem, então é uma boa norma começar a prevenir o colesterol desde cedo, que seria a arteriosclerose. Então hoje existe já os médicos, pediatras bem orientados que já estimulam as mães a evitar o colesterol na dieta infantil. Mas veja bem, isso também existe o exagero, porque o colesterol na criança é necessário para a formação dos hormônios ao crescimento. Então eu tenho uma cliente, Zelino, que ela diz que tem um pediatra amigo dela, que quando ela fala que o menino dela comeu um ovo, comeu um chocolate, o médico entra em pane. Quer dizer, como se fosse uma coisa do outro mundo. Quer dizer, o menino precisa de comer ovo, pelo menos 2 a 3 vezes a semana. Não pode comer ovo, não pode comer chocolate, não é assim. Bem, então veja bem, quais são os principais erros na alimentação? Então, às vezes, a mãe não dá o ovo, igual esse médico aí faz esse terrorismo danado, não dá um chocolate pro menino que às vezes precisa, mas o menino às vezes vai num McDonald's da vida aí, num cachorro-quente da vida aí, e come um X-Egg Burger que tem muito mais caloria do que ele teria comendo um ovo saudável em casa. Quer dizer, então o que acontece? Quer dizer, o menino come um X-Egg Burger, ainda tem a batatinha frita, ainda tem a Coca-Cola, que nos nessas lanchonetes não tem Coca-Cola dietética, a maioria das vezes não tem. Então, esse é um dos grandes erros. Outro grande erro são esses biscoitos chips, esses biscoitos enlatadinhos. Por quê? Porque, primeiro, apesar de ser feito com óleo vegetal, que não tem muita caloria, ele tem muito sal e não é muito recomendado para as crianças.
Agora, outra coisa importante é que há uma distorção, né? Quer dizer, os alimentos, há uma relação com a televisão, com a mídia. Então, por isso é que existem esses grandes erros alimentares. Existe também esse erro, assim, não pode colesterol, não pode ovo, porque o ovo faz mal para o colesterol. Bem, não é assim. Não pode comer chocolate e açúcar vai dar carne no dente. Não é açúcar que dá carne no dente, como os dentistas falam. O que dá carne nos dentes é a má escovação, é a tendência genética. Se fosse assim, todo mundo comia doce, teria carne nos dentes. Quero pedir licença, doutor Ivan Coelho, mas se ao fazer um intervalo comercial, nós voltamos já, são 10h20 agora em Belo Horizonte. Olha, nunca foi tão importante economizar. Por isso, o Centro Ótico continua ao seu lado contra a inflação. Se você encontrar qualquer um dos nossos produtos com preço mais baixo, nós cobrimos a diferença na hora. Comprove. Óculos Sport vários modelos apenas R$ 1.990. Lentes Varilux fotocromática só R$ 13.650. Lentes brancas em cristal somente R$ 790. Centro Ótico, a marca do preço baixo. No Colégio Santa Inês estão abertas as matrículas para pré-escolar, 1º e 2º graus. Fica ali na rua Itacarambi, número 100, no Santa Inês. A direção geral é do professor Armindo de Oliveira, nome muito conhecido na área do ensino. O colégio fica entre os bairros Cidade Nova e Santa Inês, repetindo, rua Itacarambi, número 100. Dê um pulinho lá, conheça a escola nas amplas e modernas instalações. Comunicado importante: combata a inflação. A Pneuac oferece descontos especiais na compra de um jogo de pneus. A Pneuac oferece ainda brindes exclusivos de grande utilidade. Não perca, no combate à inflação, a Pneuac é a melhor opção. Na Austin Reparadora você tem agora 3 vezes para pagar sem juros. Isto mesmo, sem juros. Autopeças, mecânica, balanceamento, regulagem eletrônica e tudo nas mãos dos melhores profissionais que vão cuidar do seu carro com todo carinho. Austin Reparadora. Peças e mão de obra com 3 vezes para pagar sem juros. Austin Reparadora. Rua Jaguaribe, 15, Concórdia, telefone 4426599. Direção de Etienne e Nelísia. Esta você não pode perder. Liquidação direto na Fábrica Unisport, sexta-feira, 7 de dezembro. Milhares de camisas polo, bermudas, conjuntos de camiseta e saia-calça, camisetas de algodão com lindas estampas a partir de 490 cruzeiros. Bancas especiais a preço de custo com roupa de criança, cueca, calcinha e roupa esportiva em geral vendidas a quilo. Melhor é impossível. Sexta-feira, 7 de dezembro. Liquidação Unisport. Senador Lúcio Bittencourt, 84, esquina com Peçanha. Pra você se sentir bem feminina, pertinho do seu bem amado, o elixir de Capeba composto deixa seu rosto sem mancha e bem corado. Elixir de Capeba composto Clidom é o bom. Elixir de Capeba é composto de jurubeba, boldo e pariparoba. Conserve a saúde do seu fígado com Elixir de Capeba composto Clidom, também em Drágeas. Crede Arruda ajuda e informa a hora certa. 10h23 em Belo Horizonte. Venha cantar e dançar com Beto Barbosa. O rei da lambada vai transformar o Mineirinho na maior lambateria de todos os tempos. Sensacional concurso de lambada com as melhores academias de Minas Gerais. Você não pode perder o show de Beto Barbosa, dia 8 no Mineirinho. Apanhe seu cupom de desconto nos postos Shell e adquira já o seu ingresso nas lojas do Crede Arruda. O mesmo olhar, o mesmo carinho, o mesmo aperto de mão, o beijo, o mesmo abraço, a mesma emoção. E todo ano a magia Visconti vem se renovar, porque Visconti, nosso panetone, é o melhor do Natal. Visconti, o melhor do Natal. Roscoff, pura, com gelo ou na caipe vodka. Essa sim é a vodka. Roscoff, Cortesano, Vinho Dom Bosco. Representante Série Minas. Fone 295-3205.
E aí? Já anunciou na lista telefônica oficial da Telemig? Não. Mas por quê? Por que não? Calma, você tá mal-humorado? O que você acha? Os negócios vão mal, né? Tudo parado. Eu já te falei. Todo dia milhares de pessoas precisam dos seus produtos e serviços. Só falta você aparecer. Seu humor vai melhorar e os negócios também. Anuncie na lista telefônica oficial da Telemig. Ligue para o Guiatel 334-6877 e faça parte da lista dos mais procurados. É fantástico dar presentes e agora ficou muito melhor com o Natal Fantástico do Varejão das Fábricas. Veja amanhã mesmo. Linho e cambraia de linho, Carambeí, 2 larguras em peças, todas as cores, 980 metros. Brinjauense, 2 larguras em peças, todas as cores, 490 metros. Cretone para Virol, com 2,20 de largura, lindas estampas, 398 metros. Natal fantástico, para você também dar muitos presentes. Varejão das Fábricas, 15 lojas na Grande BH. Itatiaia. Joselino Souza Barros. Hoje, terça-feira, estamos conversando com o médico Ivan Coelho Maciel. Doutor Ivan, quais são os alimentos mais rejeitados pela criança? Bem, os alimentos às vezes são rejeitados pelo maior status ou pelo menor status. Contraditoriamente, tem alimentos que têm muito status e tem alimentos que têm pouco status. Então, vejam bem, as crianças rejeitam basicamente o quê? Jiló, cebola, alho, quiabo e chuchu. E esses são os principais alimentos que as crianças rejeitam. Agora veja bem, o jiló ele é rejeitado por quê? Porque ele tem um gosto amargo. Mas o que ele tem? Ele é rico em cálcio, fósforo, ferro e vitaminas. A cebola é rejeitada pelo cheiro e acidez. E a cebola é considerada uma mini farmácia, fonte de ácidos, compostos orgânicos, vitamina B1, B12, proteínas, ferros, etc. O alho é recusado também pelo cheiro e acidez. Contém enzimas, sódio, potássio, sódio, etc. Ele tem propriedades bactericidas e anticancerígenas. O quiabo, ela é excluído por causa da baba, quer dizer, possui alto teor de cálcio e um pouco de sódio. Ajuda na digestão, nas infecções intestinais, etc. O chuchu é rico em vitaminas hidrossolúveis e é importante pela visão e para a pele. Agora, outros alimentos, interessante que quando eu era menino, eu comi uns 15 anos, né? 15 eu já não era menino mais, dobradinha. Na minha casa tinha dobradinha toda quarta e sexta. Passava uma mulher com uma bandeja, com uma bacia na cabeça e vendendo meus 10 filhos, né? Minha mãe tinha 10 filhos. Então, dobradinha, quarta e sexta. Então, a dobradinha é um alimento pobre da culinária. Por quê? São alimentos que têm presença marcante nas mesas das pessoas de menos poder aquisitivo. Então, hoje eu não como dobradinha, que eu não dou conta mais. Eu comi 20 anos de dobradinha. Chega, né? Era dobradinha, coração, rins, fígado, bofe. E, ao contrário do que o pessoal imagina, o poder nutritivo dessas vísceras animais, que são mais baratas e que frequentam as mesas das pessoas mais pobres, tem a mesma quantidade de caloria do filé mignon, do contrafilé, da alcatra. Quer dizer, eles não são alimentos que têm status. Agora, outros alimentos que não têm status e que não tem nada a ver do ponto nutritivo são os pés, a cabeça e o pescoço de frango também. Quer dizer, tanto faz você comer a coxa como o peito, como a contracoxa, que o fator nutritivo é a mesma coisa. Agora, tem outros alimentos que não vão à mesa porque são chique demais, né? Tipo o champignon e o escargot. Quer dizer, tem status demais. Então, pessoal, eu não como isso. Né? Eu lembro uma ocasião que eu tinha uma empregada que falava assim, eu não como perua Califórnia. Quer dizer, ela não sabia o que era perua Califórnia. Eu não comia perua Califórnia. Agora, por que as crianças, às vezes, não rejeitam suco de laranja e não rejeitam a Coca-Cola? Porque a Coca-Cola está associada na propaganda, na mídia, com o prazer de vencer. Né? Agora, já o suco de laranja não tem nada químico e não tem essa associação com a mídia. E da mesma forma é o Nescau, que está associado geralmente com os grandes super-heróis. Isso é igual a empregada doméstica que vibrou com a derrota do Lula, né? Por quê? Ele ia fazer reforma agrária. Você tem terra? Não. Anda com medo de quê? De nada, né? Olha aqui, muitas mães entram em desespero quando os filhos estão magrinhos, tentando engordá-los a todo custo. Isso é muito comum a gente ver. Vale a pena tanto esforço assim para engordar a criança? Realmente não vale, porque, veja bem, quando as mães falam isso pra gente, a gente pergunta assim, o que o menino come? Então ela fala assim, o menino come ovo, come fruta, come leite, toma leite, toma vitamina de fruta, e toma iogurte, toma queijo, mas ele não come arroz, não come feijão, não come pão, não come macarrão, não come doce. Eu tenho um menino que come 10 maçãs por dia. Opa. Então ele senta na mesa, não come arroz, não come feijão, mas ele come 10 maçãs por dia, toma iogurte, toma queijo.
Quer dizer, ele não precisa de comer arroz, comer feijão, comer macarrão, comer pão. Isso é comida de atrasar, comida de encher a barriga, né? Estou te dando um exemplo do meu próprio filho. Quer dizer, ele tem 1,70 m e tem 12 anos. E pesa o quê? Pesa 56 quilos. Mas com a receita dessa não vai haver maçã que chega agora na praça para a meninada crescer. Então, veja bem. Quer dizer, então o hábito, a mãe quer obrigar o menino a comer arroz, feijão, macarrão, figo de boi com cebola 3 vezes. Quer dizer, a mãe não pode fazer isso. Não vale a pena o esforço. Quer dizer, é muito comum as mães... Assim, meu filho não engorda. Não adianta. Gordura não é sinal de saúde. Quer dizer, um menino magrinho, às vezes existe menino muito magro, mas são da constituição dele. Então não precisa da mãe. Se você faz um exame de sangue, um hemograma, e o hemograma está normal, quer dizer, então se o menino... Não tem necessidade da mãe querer entupir o menino de comida, de coisas que não tem nutrição. Existe um padrão de peso ideal para a criança? Não existe. Você veja bem, eu tenho um menino que tem 1,70 m, pesa 56 quilos, então ele tem 12 anos. Pelo padrão normal do homem, ele teria que pesar 60. Então, teoricamente, ele estaria pesando 4 a menos. Então, como as crianças, a gente não sabe até que tamanho que eles vão estar, se eles vão ser longilíneos ou brevilíneos, então não existe esse padrão igual existe nos adultos. 1,70 m para homem deve pesar 70 quilos. Na mulher, se for longilínea, 1,70 m deve pesar 60. Se for brevilínea, 1,70 m deve pesar 60. Não existe esse padrão. Existe assim... A gente vê isso pelo olho clínico. A gente vê o menino e fala assim, o menino tá gordo, o menino tá magro, o menino tá normal. Quer dizer, não existe esse padrão ainda na criança. Perguntas de ouvintes. Fernando da Betânia está com inapetência. Já fez diversos exames sem que fosse constatado qualquer problema. O paladar dele está alterado e os alimentos salgados, por exemplo, ficam envinagrados. Deu para entender? Entendi. Qual é o tratamento que pode fazer? Bem, é uma pergunta até um pouco complicada, né? Bem, a inapetência, basicamente, a inapetência tem mais de 200 doenças orgânicas que pode dar inapetência. Mas, habitualmente, a inapetência, quando já está descartados as doenças orgânicas, é um problema emocional, com certeza. Então é o seguinte, o paladar alterado, os alimentos salgados, quer dizer, então você vê que... Os salgados ficam avinagrados. Os alimentos salgados ficam avinagrados, né? Agora, os salgados e avinagrados é quase a mesma coisa. É aquela história de você guardou um vinho que fica guardado há 20 anos, depois você vai e toma, ele virou vinagre. Quer dizer, comum acontecer, né? É comum, né? Então, Fernando, eu não posso dizer assim qual seria o tratamento. Teria que ter uma abordagem psicossomática para ver o que está acontecendo com você. Maria Aparecida da Boa Vista pergunta o que quer dizer atipia maligna no exame Papa Nicolau. Na idade de 55 anos, ela pergunta também, são duas perguntas. Qual é a pressão arterial normal para uma mulher com 55 anos? Atipia maligna, atipia. A negação, né? Maligna, mal. Então, é o seguinte, atipia, quer dizer, então não tem nada maligno no exame. Então, o Papa Nicolau é basicamente número 1, 2, 3, 4 e 5. É aquele exame que a mulher tira o líquido do útero e faz um exame para saber se prevenção de câncer na vagina e no útero. Então é o seguinte, quando está lá, se é atipia maligna, número 1 a 2, quer dizer que não tem nada, a mulher pode ficar tranquila. Quando está número 3 é intermediário, quando está 4 e 5 é que há alguma suspeita de alguma coisa maligna. Na idade de 55 anos, a pressão pode variar muito. Quer dizer, habitualmente, os limites máximos da pressão, assim, em senso lato, seria 14 a pressão máxima e 9 a pressão mínima. Então, a pessoa que tivesse a pressão 14 por 9, teria a pressão dentro do normal. Agora, quando a pessoa vai envelhecendo, as artérias vão endurecendo. Então, a pressão máxima ela pode ficar um pouco divergente. Então, às vezes é comum a mulher ter uma pressão, ou o homem ter uma pressão 16 por 9, 15 por 9, 17 por 9, isso é uma pressão normal. Quer dizer, se você dá um medicamento para baixar a pressão, isso causa transtornos e que são mais maléficos do que a pressão que, no caso dela, estaria normal.